Olá amigos, meu nome é Thiago Bizzi e este é o Farol LS, referente ao fechamento do pregão de hoje, dia 21 de outubro de 2016, sexta-feira. Essa primeira parte do Farol que é aberta e fica disponível aqui no YouTube, eu trato do gráfico do índice Bovespa, do mini índice, dos índices americanos, o Dow Jones, o S&P, né? Dólar, futuro, e a gente sempre dá uma olhadinha no juro. Na parte 2 do Farol eu falo sobre todos os papéis que estão elencados aqui na descrição do vídeo, né, com as recomendações eventuais de compra e de venda, mas essa segunda parte fica disponível no nosso site de análise, www.lsanalise.com.br, para assinantes. Ok, vamos ao mercado. Índice Bovespa hoje, uma alta de 0,42%, renovando então a máxima do ano. A gente se aproxima está aí nos 64 mil pontos, né? E por enquanto não há nenhum sinal significativo de reversão. Pelo contrário, né, o pregão de hoje muito provavelmente estopou, né, quem buscou venda a partir deste candle aqui, né? Então o mercado se mostra muito resiliente nesse movimento de alta. É o segundo sinal razoável de venda no índice Bovespa que foi frustrado. De certa maneira, né, nós tivemos um primeiro sinal aqui, neste engolfo. A gente imaginava uma correção para buscar o topo anterior aqui. E a correção aconteceu, mas ela ficou praticamente restrita ao intradiário, né? Um pregão de queda, mais um pouco de queda no intradiário e o mercado já reverteu, né? Quando nós tivemos este sinal aqui, ele me pareceu um pouco mais consistente para, de fato, operações de retorno à média, né? Mas ainda, espero ter deixado claro aqui, é um sinal mais perigoso. As operações que foram passadas apontando para venda foram operações mais assim, eu dei a nota C+, né? Não é uma recomendação de fato, mas dá uma olhadinha nesse papel aqui. Se você está pensando em vender, ele parece ser a melhor alternativa, né? Mas com ressalva, porque os sinais realmente não eram fortes de queda. A queda houve, né? Mas ela ficou restrita de novo ao intradiário e o mercado nesse pregão já reverteu, né? Então foi muito parecido a correção que nós tivemos aqui e a correção que nós tivemos aqui. E o mercado agora vai superando essas máximas, obrigando a quem vendeu a provavelmente recomprar. Isso tende a levar o nosso mercado para cima. A gente está distante da média, a gente já não está mais mostrando muita força nos candles de alta, né, pelo menos nesses dois últimos, mas a sinalização é de alta. Ok? Inclusive no intraday, se a gente for olhar aqui o gráfico do mini índice, o que a gente percebe? O mercado está frustrando os sinais de venda. Ontem a gente chegou a ter um primeiro movimento baixista que foi frustrado, o mercado rompeu a linha d'água e subiu. Hoje foi a mesma coisa. A gente teve um primeiro movimento, o mercado rompeu para baixo, né? Frustrou o movimento, subiu. Rompeu o primeiro movimento para baixo, quer dizer, né? O mercado frustrou a expectativa de queda, rompeu a linha d'água para cima e subiu. E ok, ele fechou em cima da zona que era resistência e agora tende a funcionar como suporte. A gente fechou com uma pressão vendedora, mas isso aqui não é muito significativo, tá? Como um sinal que possa nos sinalizar a queda na semana que vem. Em algum momento uma queda vai vir, tá? Mas por enquanto a gente tem que entender que o mercado continua sinalizando alta, tá? Esse é o gráfico do WINZ16, então o mini índice futuro, né? A gente vai se aproximando deste alvo aqui, que também não é nada lá muito importante, é meramente a amplitude desta congestão projetada para cima. Quem estuda análise técnica sabe que funciona muito bem, né? Então funciona aí como um alvo, não necessariamente uma resistência, e o mercado está bem próximo de alcançar esse ponto. Bom, o mercado segue dominado pela força compradora, tá? Nós não temos nenhuma resistência significativa à frente, próxima, tá? Se o mercado vier a corrigir
acho que eu e todo mundo vamos achar ótimo isso, né? Porque se o mercado corrigir, isso vai abrir oportunidade para novas operações na ponta compradora. Fica cada vez mais difícil achar novas operações conforme o mercado vai subindo há muito tempo, né? Mas não há sinal disso por enquanto, e caso venha a ocorrer, né, um movimento corretivo, o topo de 2014, que foi rompido ali próximo a 62 mil pontos, deve funcionar como suporte, e a gente deve prestar muita atenção também nesta LTA. Vendas para se posicionar num horizonte um pouquinho maior de tempo, somente, pessoal, se o mercado fizer um pivô de baixa rompendo esta linha de tendência de alta que guia os preços desde janeiro. Tá? Qualquer tipo de operação short antes disso deve ter um horizonte de tempo muito curto e é uma operação arriscada. Tá? Eu vou apagar essa projeção aqui. Detalhe, a gente fechou uma semana e essa semana fecha forte, com bom volume, né? E fecha rompendo o topo de 2014. O topo de 2014 era o alvo principal, na minha opinião, desde que o mercado conseguiu romper este topo primário aqui, que foi um topo que formou um pivô de alta, né? Isso aqui é um pivô de alta primário, que tem jeitão de um mastro bandeira. A gente alcançou esse patamar e nós estamos rompendo esse patamar. É bem provável que em algum momento a gente faça um recuo em cima desse ponto, mas por enquanto não há nenhuma sinalização nesse sentido. E agora que a gente rompe esta região aqui, inclusive a gente poderia fazer isso aqui. Tá? Agora que nós rompemos esta região dos 62.500 pontos, qual que é o nosso próximo alvo? Nosso próximo alvo é o topo histórico. Tá? Os nossos 74 mil pontos, arredondando, que foi marcado lá em maio de 2008. Acredito que mais da metade das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né, não viram essa pontuação ao vivo, tá? Porque já faz um bom tempo. A gente está se direcionando para lá e olha, a distância se encurta rapidamente. Não demora muito, se o mercado manter uma tendência de alta primária, não demora muito para a gente chegar lá não. Tá? Um detalhe, esse pivô de alta que nós tivemos no gráfico do índice Bovespa, ele pode ser interpretado, muitos vão interpretar como um mastro bandeira. Né? Um mastro bandeira a gente pode projetar um padrão clássico de análise técnica, né? Eu chamo de um padrão complexo. A gente pode projetar esse alvo pegando esta perna e projetando ela a partir deste fundo. Se eu fizer isto, nós teremos um alvo em quanto? Na extensão de 100%. O alvo que nós temos fica muito próximo do topo histórico, fica em 71.400, 71.500 pontos, certo? Bom, mas esse último movimento aqui também fica com uma cara de mastro bandeira. E na verdade tem até mais cara de mastro bandeira. Então a gente também poderia fazer uma projeção. Então eu pego esta perna e projeto a partir deste fundo. E a projeção, deixa eu até trocar a cor para ficar mais fácil de ver. E a projeção se dá em 70.900 pontos, então é muito próximo. Tá? Quando várias projeções começam a bater no mesmo ponto, isso começa a me chamar a atenção. Não estou dizendo que vai chegar lá, é só uma curiosidade que eu fiz aqui um pouco antes de começar essa gravação e realmente me chamou bastante atenção. Ok? Então, gráfico semanal indicando alta, gráfico diário indicando alta. Né? O mercado já apresenta algum nível de cansaço, mas ele pode se arrastar nesse movimento de alta. É muito perigoso operar na venda. Né? Quem tentou acabou de ser estopado. E se o mercado corrigir, uma correção deve ser vista como oportunidade de compra, principalmente se nessa eventual correção o mercado bater na LTA nos 62 mil pontos. Vamos também ficar atentos aonde vai estar a média móvel de 21 períodos nesse momento. Tá? Bom,
Mercado americano. O mercado americano, se vocês lembram, se vocês acompanham aqui o Fórum há mais tempo, né, principalmente da metade de agosto para o começo de setembro, eu comecei a expressar aqui uma grande preocupação em relação à possibilidade do mercado americano dar um mergulho. Tá? Um mergulho realmente significativo, algo nos moldes que nós tivemos aqui, né? Algo nos moldes que nós tivemos aqui. Tá? E isso, na minha leitura, no meu entender de mercado, nesses anos todos que eu opero, nosso mercado não se sustenta. Se o mercado americano rasgar para baixo, o nosso mercado não vai subir. Tá? E nós tivemos o mercado americano iniciando um movimentozinho de queda e então ele deu essa paulada para baixo. Então nesse momento aqui, o medo de uma correção mais forte no mercado americano era bem presente. Mas o tempo foi passando, o mercado americano foi andando de lado de uma forma bastante errática e continua andando de lado de uma forma bastante errática. E conforme o tempo vai passando, esse medo vai se dissipando. Né? Então, o mercado americano não assusta mais. Tá? Conforme o tempo passa, esse suporte aqui se consolida. A gente está olhando aqui o gráfico diário do índice Dow Jones. Tá? E você tem que entender que o mesmo movimento lateral é uma correção. A gente pode não estar corrigindo no preço, ganhando amplitude de movimento para baixo, perdendo o valor, mas há uma correção no tempo e isso conta. E conforme essa correção vai crescendo, vai aumentando as chances de, estando numa tendência de alta primária, que é o caso do mercado americano, né, a alta retomar. Tá? No curtíssimo prazo, eu sinalizei aqui para vocês uma boa chance do mercado americano começar um movimento de alta a partir deste candle. Por quê? Porque houve uma tentativa de rompimento desse fundo, que é bem importante, e o mercado negou essa tentativa. Então, frustração geralmente leva o mercado para o lado oposto. Então, eu via uma boa chance do mercado ir para cima e pelo menos buscar... Bom, a LTB praticamente já buscou, né, desse canalzinho de baixo aí, mas essa faixa de resistência que é mais importante e talvez romper isso daí. O mercado teve muita e está tendo bastante dificuldade na média móvel de 21 períodos. Sombra superior, sombra superior, sombra superior, sombra superior. Mas hoje nós temos o quê? Sombra inferior. Tá? Então mostra que o mercado está ganhando força. Eu não estou dizendo que ele vai disparar. Mas enquanto o mercado americano estiver andando de lado, é neutro para nós, nosso mercado tem facilidade para subir. Se o mercado americano subir, e as chances começam a ficar cada vez mais prováveis na minha leitura, tá? O nosso mercado pode fazer um rally mais intenso do que já está fazendo. Ele pode reacelerar. Tá? O que pode melar a festa do nosso mercado, né, realmente é o mercado americano romper essa zona aqui com força. Daí o cenário muda. Tá? Mas por enquanto não há nenhuma sinalização de que o mercado americano vai fazer isso. E conforme o tempo vai passando, a estrutura vai ganhando força. Olhando aqui no semanal, vai ficando com cara de ser apenas uma correção do topo histórico. Se a gente for olhar o gráfico do S&P, mesma coisa, mercado segurando neste topo histórico, não está com cara de rasgar para baixo. Esse é o gráfico semanal, esse aqui é o gráfico diário do S&P 500. Tá? Também teve dificuldade com a média móvel de 21 períodos, mas começa a mostrar sombras inferiores. Tá? Então, se a gente visualizar o mercado americano fazendo isso, provavelmente o nosso mercado vai acelerar bem no movimento de alta. Okay? Um detalhe. O S&P 500 hoje, no intradiário, fez isso aqui. Ó. Existia essa zona que era suporte. Okay? E ela foi rompida. E o que o mercado fez em seguida? Rompimento falso, rasgou para cima, rompeu o LTB. Rompimento falso para um lado e geralmente movimento para o lado oposto. Okay? E se o S&P romper essa zona aqui, sem ser um rompimento falso, as coisas ficam sérias para alta. Tá? Então, até por conta desse movimento intradiário, a expectativa para a semana que vem é de alta para o mercado americano. Expectativa. Tá? Apenas isso. Vamos ver como é que ele vai se comportar. Em relação ao dólar, o dólar ontem deixou no gráfico perpétuo completamente claro o fato de que o fundo de agosto, a mínima que havia, o fundo do ano, foi rompido. Tá?
O dólar rompendo essa região, agora a expectativa é que o movimento de queda se acentue. Tá? O dólar hoje ainda tentou um movimento de alta e no fechamento devolveu. Boa parte desse movimento fechou num doji. Tá? Então isso está reafirmando que os vendedores dominam esse cenário. E o fato de ter rompido o suporte, tá? E dizer assim, bom, agora o dólar está claro que vai para baixo, não quer dizer que ele cai necessariamente, tá? Que de imediato ele vai cair, mas que há uma mudança na forma de ver, pelo menos da minha parte. Agora, se o mercado sinaliza um movimento de alta, que poderia ter sinalizado hoje, tivesse fechado na máxima, eu não veria isso como um sinal de compra, apenas um sinal de que o mercado tenderia a uma recuperação para fazer talvez o pullback dessa região. Então a gente diminui a importância dos sinais de alta, ok? E busca por vendas. Então provavelmente o dólar vai seguir em queda. O WDOX 16, que é o contrato do mini vigente, já tinha rompido, né? Porque os pontos dele são diferentes do perpétuo, né? Isso aqui acabou sendo só um pullback e esse candle aqui foi o rompimento da cabeça do pullback, o que é o último sinal dizendo é para baixo. Tá? Não há qualquer suporte ou qualquer sinal significativo de que o dólar vai mudar essa trajetória baixista. Qual que vai ser o alvo? Olha, é muito natural que o dólar alcance ali a faixa dos 3 bola, né? Os 3 redondo, os 3.000 pontos. Há umas projeções pelo dólar perpétuo. Tem um fundo aqui para dar um ponto ali por volta dos 3, o fundo mesmo em 13,6, 13,5, mas daí provavelmente baixa nos 3 redondos. Okay? O intradiário do dólar, recuperação no início do pregão e bateram forte no finalzinho, estabelece para nós agora uma resistência importante no intraday em 3.176, vamos arredondar. Okay? A expectativa é que o dólar siga em queda. Em relação ao juro, dei um F18, sinaliza um movimentozinho de recuperação, marcou um fundo que deve ser respeitado por um bom tempo, aqui em 11.900, o DI um F19, provavelmente vai andar de lado, e o DI um F, DI um F25, tenta a marcação de um fundo, mas eu não considero um sinal muito forte. Tá? O rompimento desta zona aqui abriu possibilidade, então, do mercado vir buscar esse suporte por volta dos 10.800. Então, essa é a minha visão para esses principais gráficos. Tá? O índice Bovespa continua apontando para cima, a gente deve continuar aproveitando sem medo, tá? As oportunidades de compra que vão surgindo. E hoje tem alguns papéis interessantes sinalizando alta, mas sobre isso eu trato na parte 2 do Farol. Eu agradeço a audiência de vocês, desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.